Opa, aqui é o seu professor Felipe Fontoura falando, e nesse módulo a gente vai dar início à programação do nosso aplicativo. Na verdade, a programação funcional, porque até agora a gente vem desempenhando um trabalho que é um trabalho de prototipação, ou seja, aquele trabalho que a gente vai criando telas, que a gente vai dando vida a alguns botões com alguns simples cliques, tá certo? E é importante esse trabalho porque esse trabalho ele vai quebrando ou aliviando as expectativas, principalmente sua, e se você estiver fazendo um trabalho para um cliente, tá? Principalmente a expectativa do cliente. Por que isso é importante? Porque você vai começando da forma, as coisas vão sendo clicáveis, o programa vai tendo vida e você já tem a capacidade de começar a discutir alguma coisa, já tem a capacidade de começar a trabalhar todas essas questões, tá certo? Mas antes da gente começar a colocar códigos e tornar esse programa funcional, a gente vai entender rapidamente como a gente pode criar, na verdade, utilizar bibliotecas. Criar um pacote de bibliotecas e utilizá-lo, tá certo? Essas bibliotecas aí, para quem não sabe, são basicamente códigos criados por terceiros e distribuídos para facilitar a sua vida. Então imagine um programador ou uma empresa, enfim, que tem um determinado problema, essas pessoas ou essa pessoa, se for um programador sozinho, ele empacota essa solução que ele acredita que pode ajudar outra pessoa e distribui isso, tá certo? Ele coloca isso na internet. Só que para facilitar a vida existe um sistema de distribuição, que é o que eu vou comentar agora. Então, como eu comentei, essa pessoa pode criar rotinas de conexão, por exemplo, com banco de dados, cálculo, alguma coisa, tá certo, que pode ser útil. Então, basicamente, quase tudo hoje está em biblioteca, então não vale a pena reinventar a roda. Esse é o recado que eu dou para você. Se de repente você está precisando de alguma integração com algum serviço, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. O Google Maps ele tem uma ótima API, então em vez de você precisar ficar reprogramando toda a API, saber como é que utiliza o Google Maps, você pode estar utilizando um pacote de biblioteca para isso. Isso é só um dos milhões de exemplos ou milhões de bibliotecas que existem, tá certo? Então, a grande questão aqui é não reinvente a roda. Antes de você começar a pensar em criar uma biblioteca, alguma coisa, sempre procure analisar, verificar se existe coisas prontas por aí. Porque ao invés de você dividir energia criando alguma coisa e colocando isso, você pode estar contribuindo para um projeto. É claro que se você estiver num nível de estudante, vamos assim dizer, brincando, criando algumas coisas, você pode e deve fazer. Bacana? Então, no caso, essa pessoa, enfim, um programador que enfim, decidiu distribuir esses pacotes eles são numa espécie de formato zip, só para você entender, tá? É claro que eu estou falando assim bastante de forma geral, mas são como se fossem arquivos zips, que esses arquivos eles ficam na internet, ficam num servidor de hospedagem. Tá? Então hoje a principal forma de distribuir pacotes de código é através do NPM. Isso eu estou falando aqui para códigos JavaScript, tá certo? O NPM é um gerenciador de pacotes que está integrado a um grande repositório na internet. Como eu comentei, esse repositório fica armazenado basicamente todos esses pacotes aí de JavaScript, tá certo? Da internet, então tem a facilidade primeiro de você não precisar ficar visitando milhões de sites por aí para entender que existe uma biblioteca ou para baixar. Você pode simplesmente digitar um comando. Então, sempre quando você precisar, basta solicitar para ele através de uma linha de comando. Assim, seu projeto vai conter todos os pacotes que necessita para executar. Isso é óbvio que é bom, mas também tem as coisas ruins. Então, coisas que você precisa ficar muito atento é a qualidade da biblioteca que você está utilizando. Coisas que eu sempre analiso e sempre penso o seguinte: quando eu estou fazendo um projeto, principalmente se ele é comercial, no momento que você decide utilizar uma biblioteca, é como se você fizesse um contrato com ela, como se você casasse com aquilo. Porque à medida que você incorpora aquilo dentro do projeto, aquilo vira sua responsabilidade. Ou seja, não adianta depois você falar para o cliente: olha, estou usando a biblioteca do fulaninho, e ele, não, isso não é problema do seu cliente, é problema seu. Então, a minha recomendação é que sempre ao executar
alguma biblioteca dentro do seu programa, analise alguns parâmetros, como por exemplo, quantidade de instalações que existem naquela biblioteca, quantas pessoas estão utilizando, se o programador ele está corrigindo bugs, está sendo responsivo, né? Qual foi a data do último commit no GitHub, ou seja, a última atualização, tá certo? Você pode sempre procurar todas essas bibliotecas nesse site, npmjs.com, tá certo? E além disso, procurar mais detalhes da biblioteca. Assim que você digitar na busca do site, você vai ter acesso a essas bibliotecas e por consequência você vai ter acesso a esse repositório. Bacana? Então vamos ao trabalho, vamos brincar aqui um pouquinho com o código, tá certo? Eu vou mostrar alguns comandos para você, que esses comandos vão ser muito úteis. Então eu vou abrir aqui a minha tela para a gente brincar um pouquinho. Bom, então a gente tem aqui o site do NPM, tá certo? Então é um site, enfim, bastante amigável, explica algumas coisas aqui que você pode entender, procurar saber melhor sobre o próprio, de como funciona, enfim. Depois você pode acessar aqui e brincar à vontade. Mas como eu disse, ele disponibiliza uma barra de busca, que é para você buscar pacotes. Então imagine que eu quero buscar, por exemplo, jQuery. Tá? Busquei aqui jQuery. Aqui ele mostrou uma gama de resultados. Então ele mostrou aqui basicamente 7.716 pacotes, tá certo? Claro que você não precisa analisar tudo isso e você pode fazer algumas ordenações, como por exemplo popularidade, qualidade, manutenção. E todos esses parâmetros são parâmetros fundamentais para que você possa analisar. Eu vou digitar um outro aqui, Ionic. Enfim, você já utilizou, tá certo? Então, no caso, o Ionic, aqui ele tem a sua própria biblioteca. Vamos clicar aqui para a gente poder analisar um pouquinho mais desse carinha aqui. Então, aqui, como eu comentei, estão alguns dados que você pode se basear. Então, por exemplo, a última vez que isso aqui foi publicado, então isso aqui foi publicado há um dia atrás, tá certo? Você pode verificar essa versão. Ele mostra um pequeno, enfim, uma pequena readme aqui, né? Um pequeno texto para que você possa se basear. Você pode ver aqui como é que você consegue instalar, quantidade de instalações, de downloads por semana, a licença, enfim, você pode verificar e brincar aqui um pouquinho mais. Aqui está a página do GitHub, ao clicar nessa página do GitHub, você vai ter acesso ao histórico do código-fonte dele. Então você consegue ver que realmente esse repositório aqui, esse projeto, é um projeto muito ativo. Então certamente não é um projeto a qual você precisa se preocupar demais com relação a abandono de biblioteca, tá certo? Então você pode brincar aqui, olhar, você pode ver a quantidade de dependências, também fique bastante atento à quantidade de dependências que uma biblioteca precisa, tá certo? Porque isso pode ser um indicativo que ele vai começar a baixar. O NPM, ele tem um controle de dependências muito legal, que quando ele percebe que aquele pacote secundário, ou seja, o pacote que essa biblioteca, como por exemplo aqui o Ionic precisa, ele vai baixar automaticamente. Então faz com que você tenha muita economia de tempo, tá certo, a utilizar. Eu já vivi numa época que não existiam gerenciadores de pacote, então quando eu queria utilizar alguma biblioteca, eu tinha que baixar, compilar na minha máquina, enfim, era um transtorno. Então ter essas ferramentas aqui como gerenciador de pacote é uma benção, uma verdadeira benção aí no desenvolvimento, que ajuda muita gente, tá certo? Então vou vir aqui agora no meu console. Se você está vendo um console um pouco diferente, não se preocupe, continue utilizando o console. No seu caso, se eu estiver utilizando o console do Windows aí, continue utilizando esse console, que esse console aí, tá certo, vai te ajudar. Eu só estou num sistema um pouquinho diferente, mas como eu comentei, não se preocupe ainda. Eu vou começar, enfim, utilizando um projeto de exemplo, tá certo? Então eu vou aqui na minha área de desenvolvimento. Você pode estar utilizando o diretório que você quiser. No caso, a gente havia combinado que você dá um cd c:2projetos, né? Era o diretório que você escolheu, ou c/projetos. Eu estou no projetos, eu estou num sistema um pouco diferente, então ele funciona com alguns comandos ligeiramente diferentes, mas esses comandos de criar diretório, enfim, tudo isso você já está bastante acostumado, e é até bom você começar a ter contato com outras coisas um pouquinho diferentes para começar a abrir a mente. Eu vou começar aqui criando uma pasta, que no caso
aqui eu vou criar, então vou criar mkdir teste npm, tá? Então vou aqui no teste npm, tá certo? E vou, aqui a pasta tá limpa, eu digitei um comando ls, mas na verdade você pode digitar o comando dir. Bacana? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um repositório npm. Tá? Então imagine que eu precise criar. Isso aqui é um projeto que eu comecei agora, um projeto está limpo, a pasta está limpinha, criei meu primeiro diretório e eu vou começar a trabalhar. Qual é o comando que serve para iniciar um projeto de gestão de pacotes? É o npm init. O npm init ele vai abrir aqui para você algumas perguntas. Então ele vai começar a te perguntar qual que é o nome do pacote. Normalmente eu deixo o próprio nome do diretório. Tudo que ele coloca em aspas, entre parênteses, são os valores sugeridos. Então, é só você bater o Enter que você deixa ele selecionar para você. Então, aqui, versão 0.0, não vou colocar descrição nenhuma. Ele vai perguntar algumas outras informações específicas aqui de algum tipo de projeto, mas lembre-se, o que vier como padrão você pode deixar. E ele vai te perguntar, isso aqui está ok? Você bate o Enter, sim. Eu vou apagar aqui a tela, você pode apagar com CLS, aqui no meu é o Clear. Então vou digitar aqui e você percebe que ele criou um arquivo chamado package.json. Eu vou abrir aqui o Visual Studio Code para que você possa analisar aqui comigo, tá? Como funciona esse pacote. Bom, como eu comentei, ele tem esse arquivo aqui, package.json, a qual ele vai ler todas as vezes quando ele precisar ler ou escrever, todas as vezes quando ele precisar manipular pacotes. Eu vou voltar aqui para o meu terminal e vou instalar um pacote, por exemplo, um pacote que a gente vai estar utilizando aqui. Então imagine, por exemplo, que eu aqui precise do framework CSS, por exemplo, Bootstrap. Tá? Preciso do Bootstrap aqui porque o meu projeto vai utilizar. Se você não sabe o que é Bootstrap, não se preocupe o que é o Bootstrap, mas pense que ele é uma biblioteca qualquer que você precisa. Então vou vir aqui no npm do site, vou digitar Bootstrap, tá? E ele, quando eu clico aqui, ele mostra essas informações para mim, inclusive qual que é a última versão do Bootstrap. Então o que você precisa fazer, por exemplo, quando você vai instalar um pacote, tá? Eu vou aqui voltar para o meu terminal. Quando você precisar instalar um pacote, o que você precisa fazer? npm install o nome do pacote. Então, o nome do pacote, você pode, aliás, você pode e deve utilizar esse nome aqui, tá certo? Que é o nome que está, cadastrado na biblioteca, Bootstrap. Então, vim aqui, vou colar Bootstrap, tá certo? Então, como eu comentei, ele vai baixar pacotes que ele precisa, tá certo? Pacotes que ele precisa como dependência, ok? E vai baixar na sua máquina. Então ele vai baixar aqui, por exemplo, numa pasta chamada Node Modules. Então esse Node Modules, ele contém todas as bibliotecas que o Node, no caso o Bootstrap, precisa, né, as suas dependências, enfim, e todos os códigos dele. Então se você tiver um pouco mais de curiosidade na hora de você baixar, você pode vir aqui e dar uma olhadinha. Então, no caso, tem uma pasta dist, né? Tem aqui uma pasta CSS, tem aqui os códigos fontes dele, né? Enfim, eu estou aqui abrindo qualquer coisa, tá? Então, essas coisas aqui você não precisa se preocupar, como eu te comentei. Mas uma coisa interessante aqui, que a gente pode perceber, é que ao instalar o Node.js na minha máquina, ele não fez referência aqui aos meus pacotes. Por que é importante fazer referência aos pacotes? Porque na maioria das vezes, quando a gente sobe um projeto, a gente ignora ou apaga essa pasta Node Modules. Então o próximo programador que utilizar esse projeto, ele não vai saber que você utiliza o Bootstrap como dependência, porque o Bootstrap não está citado como dependência desse projeto atual. No caso aqui, teste npm. Bacana? Então o que a gente pode fazer para resolver esse problema? Voltando aqui no meu terminal, eu vou refazer esse comando, tá? Vou limpar aqui. Então npm install bootstrap --save, tá? Quando eu coloco esse --save, o que ele faz? Ele adiciona o Bootstrap como dependência na versão que você
citou. Se você não citou nenhuma versão, depois você pode abrir a página do NPM e verificar todos os parâmetros, enfim, ele é bastante completo. Tá? Mas existe como você definir uma versão específica. Não é muito comum, então por isso que a gente vai, enfim, acabar resumindo essa parte. Não é muito comum, é comum você sempre baixar a última versão. Não faz sentido você baixar a versão 1.0 de uma biblioteca. Mas o que você precisa entender é que aqui nessa área de dependências, o Bootstrap foi incluído na sua versão 4.1.3. Isso significa que o próximo programador que pegar e executar o comando npm install, ele vai instalar tudo isso para você. Então imagine que você está recebendo esse projeto novo, então vou aqui deletar essa pasta, tá? Deletei a pasta Node Modules. Então como é que funciona? Recebi um pacote novo. No momento 1, no programador A incluiu esse pacote Bootstrap. Você é o programador B e recebeu esse pacote, vocês estão trabalhando em conjuntos. Como é que funciona? Você, como programador novo que recebeu, você pode verificar aqui que o Bootstrap está como dependência. Então, quando você recebe esse projeto, o que você faz? npm install. Ao executar esse comando, o que ele vai fazer? Instalar de volta para você, no caso, o Bootstrap que está na dependência do projeto. Bacana? Você digita aqui o install sem pacote nenhum. Quando você digita sem pacote nenhum, ele vai procurar todos os pacotes que estão de dependências aqui. Tá certo? Isso é muito bacana, isso é sensacional, porque vai dar a possibilidade de você trabalhar com bibliotecas literalmente sem precisar se preocupar. Como baixar, como compilar, enfim. Eu acho que isso aí você já entendeu. Bacana? Uma outra situação também que você já passou, inclusive iniciando o projeto, é fazer instalações de biblioteca no formato global. Como assim no formato global? No formato em que você vai instalar na sua máquina, não só, enfim, naquele projeto. Então, nesse caso, vou abrir uma abinha aqui, tá certo? Nesse caso, o que você pode fazer? Você vai colocar lá npm install ionic -g, por exemplo. Então, o que esse "-g" significa? Menos global. Tá certo? Então, o Ionic, como foi o seu caso, foi instalado dessa forma. Ele vai instalar em toda a sua máquina. E por que você precisava instalar ele de uma forma global? Porque você utiliza o Ionic para criar um projeto. A gente assume que essa forma global de instalar não são para todas as bibliotecas. Raramente a gente utiliza isso, com exceção a essas situações de criar um projeto novo com Ionic, enfim, essas situações aí mais específicas, que são situações em que você precisa, enfim, criar realmente aquela biblioteca no módulo, instalar ela no módulo global, tá certo? Mas voltando aqui para a minha segunda aba, então você entendeu que, por exemplo, para eu poder instalar um pacote específico, eu dou npm install, o nome do pacote, --save, como eu fiz aqui em cima, está aqui destacado, tá certo? O "-save" significa que ele vai salvar aquele pacote no arquivo de pacotes, que chama package.json. E quando eu preciso instalar, ou seja, recebo aquele projeto na minha máquina, eu dou npm install. Então, até você, quando você estiver baixando os exemplos do curso, os exemplos dessa aula, por exemplo, você pode dar o npm install, que ele vai baixar essa biblioteca para você. Bacana? Uma outra situação que você precisa também entender é que muitas vezes você precisa criar uma dependência de pacote, mas apenas para desenvolvimento. Como assim? Imagine que você precisa de uma biblioteca, que aquela biblioteca só faz sentido estar instalada na máquina do programador. Quando essa biblioteca for para o servidor em que a grande maioria dos usuários forem utilizar, que a gente chama de servidor de produção, essa biblioteca não faz mais sentido, tá certo? Eu vou dar uma biblioteca aqui de exemplo, que é uma biblioteca chamada Jasmine, tá? Essa biblioteca chamada Jasmine, sei lá como é que fala, a Jasmine, vamos portuguesar o negócio aqui, é uma biblioteca de testes, tá certo? Então, é uma biblioteca de testes de código. Então, ela basicamente vai servir para testar códigos na sua máquina. Como assim testar código, professor? Que coisa é essa? Tá, eu vou explicar muito resumidamente aqui para você não ficar curioso e estragar aí o restante da aula.
Então a Jasmine funciona o quê? Você pode programar, criar programas para testar outros programas. Isso inclusive vai ser assunto aí do nosso próximo curso, que vai ser um curso de full stack, vai ser um programa inteiro completo, tá certo? Ensinando como que você consegue ser um programador full stack. É um programador full stack, você programa back-end, você programa front-end, você programa desktop, você programa website, enfim, você é um programador completo. Enquanto você não chega lá e está numa parte específica, basta você entender que o Jasmine é um programa que você cria para criar outros programas. Mas o que eu preciso que você entenda nesse momento é que o Jasmine não faz sentido ir para a máquina de produção. Por quê? Porque ele só precisa rodar na máquina do programador. Programador que testa programa. Depois que vai para os usuários já está testado. Por isso, você precisa instalar o Jasmine na máquina utilizando esse save dev. O que esse save dev significa? Vamos lá, eu vou copiar esse comando aqui, que era exatamente o comando que eu iria digitar, tá certo? E vou colar no meu terminal. Então eu vou vir aqui, colar e ele vai começar a instalar. Você começa a perceber que ele instala 13 pacotes, né? Então o Jasmine precisa de um pouco mais, tá certo? De pacotes aí. Então ele instala todas essas dependências, tá? Vamos dar uma olhada aqui agora no nosso projeto e tá aqui, dev dependencies. Tá certo? Então, o Jasmine, o que ele vai fazer? Ele vai funcionar somente na máquina do programador. Quando isso for para produção, você sabe que ele não vai. Isso, de novo, é muito importante, porque não faz sentido você enviar códigos, coisas extras que não vai fazer sentido em outro ambiente. Além disso, prejudicar a performance do programa, né? Pode acabar prejudicando, porque, enfim, você vai subir um calhamaço de código. Você pode também subir códigos que podem conter vulnerabilidades, tá certo? Então, resumindo, quanto menos biblioteca, quanto menos código você puder utilizar, melhor. Mas lembre-se de nunca reinventar a roda, tá? Então, ao abrir a pasta Node Modules, então você viu que ele instalou uma série de bibliotecas, tá certo? A biblioteca Jasmine é só uma delas, mas você viu que instalou esse Glob, instalou Jasmine Core, Minimat, enfim. A gente não vai entrar nesse detalhe agora, tá certo? A gente só precisa focar nessa questão. E quando você, por exemplo, precisa desinstalar, né? Você precisa desinstalar uma biblioteca. Como é que funciona? É só eu chegar e apagar aqui, professor? Não, isso não é legal. Por quê? Tá? Entrando um pouco mais aí em detalhe do sistema de funcionamento do NPM. Porque ele utiliza um outro arquivo, que esse arquivo você nunca mexe. É uma dica que eu estou dando para você, nunca mexa nesse arquivo, porque se você perder esse arquivo, bagunçar, os outros programadores vão ficar meio chateados com você. Que basicamente aqui você coloca a biblioteca que você vai utilizar, mas esse arquivo aqui, package lock, ele vai guardar toda a árvore de dependências, então pode ver que ele é bem mais completo. Então, por exemplo, no caso, vamos pegar aqui o infly, ele dá inheritance, né, Jasmine, então você vê que ele aqui coloca todas as bibliotecas que estão sendo necessárias no seu projeto. Bacana? Então não é legal mexer nele. Então se você viesse e apagasse, por exemplo, essa entrada aqui, o que ia acontecer? Iria sair desincronia com esse arquivo aqui, já que um precisa do outro. Então como que você faz isso? Tá? Você faz utilizando novamente o console. npm uninstall e o nome da biblioteca que você quer. Por exemplo, Jasmine. Menos save. Tá? No momento que você fez isso, você vai perceber, aliás, que ele apaga o Jasmine. Você viu que ele apagou aqui. E ele apagou, inclusive, a sua árvore de dependências. Então, isso é um bom sinal. É um sinal que ele deu certo. Legal? Então, essa é a forma de manipular pacotes. Então, a gente vai agora partir para a próxima aula necessitando de alguns pacotes, porque a gente precisa começar a trabalhar com banco de dados. Ou seja, banco de dados, eu vou explicar depois na próxima aula, a gente não vai programar sozinho todas as funções de banco de dados, porque isso não faz sentido nenhum. O que a gente vai fazer? Vai utilizar uma biblioteca pronta. Por isso é importante você saber manipular direitinho essas questões aqui para você não ficar perdido. Então vamos voltar aqui para o meu slide para a gente estar finalizando. Então você tem aqui um resumo, tá, de todos esses comandos que eu digitei. Claro que você não vai digitar o cerquilho aqui, o dólar, né, para que você possa utilizar no seu console. Isso aqui é só um resumo geral que depois você pode estar utilizando. Isso aqui também é um resumo geral
de como ficaria esses pacotes dentro do arquivo package.json. Tá certo? Então agora que você já sabe como manipular pacotes, fique sempre atento no momento de criar um projeto seu, um projeto para terceiro, que é sempre bom estar utilizando a biblioteca. Bacana? Então vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço. Tchau, tchau.